vice-presidente da República, José Alencar, meu companheiro, presidente do Senado Federal, José Sarney, meu companheiro, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães Neto, ministro de Estado-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos, e sua senhora Maria Maia, embaixador Celso Amorim, na pessoa de quem cumprimento todos os companheiros ministros aqui presentes, meu caro e querido companheiro Daniel Vargas, que foi ministro interino até esse momento e foi secretário executivo do então ministro Gabeira. Bem, primeiro, meus agradecimentos a você, Daniel. O Gabeira não está aqui, está certamente em Chicago, porque ele voltou para a universidade, senão ele perderia a titularidade dele na escola. Mas eu quero fazer agradecimento aqui, primeiro no dia que o companheiro José Alencar e a direção do PRB entrou no meu gabinete para que a gente aprovasse o nome do companheiro Gabeira para ministro. Foi um dia muito importante. Eu pude discutir com o ministro Gabeira, Samuel, e o companheiro Gabeira. Eu resolvi discutir que era importante que nós tivéssemos alguém pensando o Brasil um pouco mais para frente do que o mandato de um presidente permite pensar. E eu dizia que nós, em 2022, exatamente no dia 7 de setembro de 2022, nós iremos completar 200 anos de independência. E eu queria, na verdade, que fosse trabalhado com muita inteligência e com muita utilização, sabe, da inteligência brasileira, das universidades, um esboço daquilo que a gente queria construir para que, quando nós completássemos 200 anos de independência. E o Mangabeira saiu a campo trabalhando. É preciso reconhecer publicamente que o companheiro Mangabeira produziu infinitamente mais do que o tempo permitiria que um ser normal produzisse em tão pouco tempo. A colaboração do Mangabeira junto com o ministro Jobim na produção do Plano Estratégico de Defesa foi uma coisa extraordinária. Depois nós já temos propostas semi-elaboradas sobre várias coisas que nós precisamos para o Brasil. Portanto, além das coisas que você vai criar, Samuel, tem coisas já semi-elaboradas que podem ser aperfeiçoadas para que a gente comece a colocar em prática essas coisas. E quero agradecer ao Daniel, porque o Daniel assumiu a interinidade e manteve a mesma preocupação de trabalhar que tinha o ministro Mangabeira, visitou todos os ministros, conversou com todos os ministros, na procura de continuar com a mesma intensidade e com a mesma, eu diria, quase que obsessão, apresentar uma proposta para construir o país do futuro que nós precisamos. Quando foi, há poucas semanas atrás, o mesmo PRB e o mesmo Zé Alencar me procuraram, dizendo que, na medida em que o companheiro Mangabeira tinha deixado o governo, que eles então queriam indicar uma outra pessoa para o ministério.
e me indicaram o companheiro Samuel Pinheiro Guimarães. Possivelmente, os estilos sejam diferentes. Eu estou com um mosquito aqui no meu olho, que se tivesse alguém com uma lata daquele produto que mata mosquito, poderia vir jogar aqui, senão ele vai... Possivelmente os estilos sejam diferentes. A causa é a mesma. O país é o mesmo. E as principais preocupações já foram teorizadas também pelo companheiro Samuel Pinheiro Guimarães. Eu penso, companheiro Mangabeira, que o Brasil, historicamente, padeceu de um erro, que é ele ser pensado apenas de 4 em 4 anos. E um país pensado de 4 em 4 anos, ele não pode dar muito certo. Porque como troca o presidente de 4 em 4 anos, se cada um que entrar tiver uma forma diferente de enxergar o Brasil, a forma de governança será um tipo de sanfona, vai e volta, sem que a gente consiga colher o resultado concreto de um programa de longo prazo no nosso país. O primeiro mandato que eu tive como presidente da República, havia uma certa angústia das pessoas que diziam assim para mim: ô Lula, quando você deixar a presidência, qual é a marca que você quer deixar? Essa era uma pergunta que fazia jornalistas, que fazia companheiros meus, sabe, de vários partidos políticos, que fazia alguns intelectuais. E a gente, na verdade, estava tão metido na sobrevivência cotidiana do exercício do mandato, que a gente não tem tempo de pensar mesmo de longo prazo. Ou seja, quando você começava a pensar o longo prazo, entrava um ministro dizendo que o Paulo Bernardo tinha contingenciado o orçamento dele. E quando um orçamento é contingenciado, não tem nem médio e nem longo prazo. É tudo no curto prazo. É tudo no curto prazo. E é engraçado que o contingenciamento era avisado numa reunião ministerial. Mas, ao terminar a reunião, o Paulo Bernardo era o culpado de tudo e eu era o cara que tinha o poder de fazer o Paulo Bernardo liberar dinheiro. Graças a Deus, Paulo, sobrevivemos. Ora, as coisas começaram a mudar quando nós, em 2006, antes das eleições, nós pensamos em construir o PAC. Os militares já tinham trabalhado com os planos decenais em alguns momentos que deram resultados. Quando nós pensamos no PAC, Samuel, nós íamos lançá-lo antes da campanha eleitoral. Foi um amigo nosso, seu e meu, que me propôs que não era prudente a gente lançar o PAC antes das eleições, porque a gente iria transformá-lo numa peça eminentemente eleitoral e que, portanto, ele poderia perder credibilidade. O que me confortou é que esse amigo me disse: olha, Lula, você vai ganhar as eleições sem o PAC. Então me deu força. Não precisei virar super-homem, mas aquilo me deu uma força muito grande. E eu deixei o PAC para lançar em janeiro de 2007.